Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as 5 leituras que eu concluí ao longo do mês de julho. Meu ritmo de leitura já mudou significativamente e vocês devem imaginar por que estou conduzindo 3 leituras conjuntas na área de membros aqui do canal. E por conta disso tenho lido outros vários livros, como livros de crítica, livros de aprofundamento teórico. Então tem muita coisa que eu não vou terminar, né? Muitos livros que eu não irei terminar, mas que estão servindo de consulta. Então o que acaba fazendo com que eu chegue no final do mês com um pouquinho menos de livros concluídos do que eu normalmente tenho, mas mesmo assim eu sei que eu tô com um volume alto de leituras. Como eu estou lendo alguns contos também, esse mês eu resolvi trazer os contos também que eu li. Vou começar então por essa coletânea aqui dos 50 contos de Machado de Assis. Esse livro aqui, eu li um conto dele, tá? Que foi A Igreja do Diabo. Conto engraçadíssimo, tá? Eu amei esse conto. Como eu estou conduzindo na área de membros a leitura em ordem cronológica dos romances do Machado de Assis, eu pessoalmente estou lendo daí os contos e trago mini resenhas para o pessoal da área de membros aqui no YouTube mesmo. Então, caso você queira, né, fazer parte da área de membros, sinta-se convidado. Você tem acesso a essa leitura aqui, a leitura também de Jane Eyre, que está em andamento, as leituras do Romance do Machado, como eu comentei, e também vamos iniciar no dia 1º de agosto a leitura de O Tempo e o Vento, o volume 1 do Continente do Érico Veríssimo. Então você tem acesso a tudo isso com apenas uma assinatura de R$ 8,99 por mês, então fica aí o convite. Então eu li este conto, fiz uma mini resenha lá para o pessoal da área de membros e basicamente nesse conto nós teremos o diabo um pouco cansado ali da desorganização do reinado dele e ele resolve então fundar uma igreja. Essa igreja tem o propósito de acabar com as atuais virtudes como a compaixão, o amor ao próximo, o respeito e tudo isso e trazer de volta as antigas virtudes, virtudes que segundo ele são virtudes que para nós são os pecados capitais, a gula, a luxúria, a soberba, enfim. Então ele traz essas virtudes, segundo ele, de volta. E é muito curioso como que as pessoas vão lidar então com essa nova liberdade, digamos assim. E para mim o principal ponto desse livro é o que você faz. E para mim o principal ponto deste conto é o que você faz quando você tem aquilo que você queria ter. Sabe a criança quando quer fazer a festa, quer bagunçar um monte? O que acontece, né, quando você tem isso acessível, como que você se comporta diante disso. Ótimo conto, fica a indicação para vocês, é um conto de 10 páginas, então tem uma leitura muito fluida. Li também um conto do Dostoiévski, nessa edição aqui de Contos Reunidos, tá? Eu tinha um projeto aí de leitura em ordem cronológica dos romances do Dostô, de toda a sua obra, na verdade. Eu tinha dado uma pausa nesse processo, mas resolvi retomar, só que eu percebi daí que a ordem cronológica que eu estava seguindo até então não estava contemplando os contos. Então eu estou cumprindo esse gap nessa ordem cronológica, tem alguns contos aqui pendentes para então eu avançar para o próximo romance dele. Também estou compartilhando o meu processo, né? Eu fiz uma mini resenha desse conto também na área de membros a partir do nível 3, tá? Então, essa leitura aqui e a de Milan Kundera que eu vou mostrar na sequência, vocês têm acesso à leitura mais aprofundada, os meus comentários na área de membros e aqui depois eu trago para o canal de uma forma um pouco mais resumida. O primeiro conto que eu li aqui, deixa eu abrir o livro, é Como é Perigoso Entregar-se a Sonhos de Vaidade. Esse conto ele tem uma particularidade que entende-se que o Dostoiévski ele escreveu junto com outros 2 autores este conto. Basicamente a gente vai ter o personagem principal aqui tendo um sonho, realmente um sonho. Ele acorda, quando ele acorda ele se depara com um homem roubando a sua casa, roubando suas vestes dentro do seu quarto. Corre atrás desse cara e daí é aquela cena típicas russa de quem já leu o Capote do Gogol, ou quem já leu também o Nariz do Gogol. Tem muito dessa influência aqui, que o cara sai correndo na rua, um bate no outro, outro bate em um,
e acontece todo aquele cerceiro até o momento em que o nosso personagem aqui vai se deparar com o seu próprio chefe, e daí pra frente, só pra baixo, ele vai sofrer uma série de consequências por conta disso, vai arranjar problema até com a mulher dele. É um conto bem interessante, tá? Não favoritei, eu dei 3 estrelas pra ele, mas é um conto que vale a pena ser lido aí por fazer parte da obra do Dostoiévski. Como eu comentei do Milan Kundera, eu terminei também Risíveis Amores, do Milan Kundera. Eu fiz um vídeo, vou postar, ainda vou liberar para os membros do canal, que eu comentei conto a conto. Aqui nós temos 7 contos, vou comentar de forma rápida aqui o meu conto favorito, que é O Jogo da Carona. Nós vamos ter aqui um casal que parece que o cara nunca para abastecer o carro e sobra para a mulher, daí para a namorada dele, pedir carona para ir até o posto mais próximo, depois pedir carona para voltar. E ele fala que não vê nenhum problema nisso e ela se sente incomodada de ter que usar seus charmes femininos para fazer com que os homens deem carona para ela, enquanto isso ele se esconde. Então, eu também me sentiria incomodada, mas tudo bem, isso não é o ponto. O que acontece é que eles param de fato em um posto e quando ela volta pro carro, né, ela vai ao banheiro e volta, quando ela volta ela resolve fazer uma brincadeira e fazer de conta que está pedindo uma carona para o seu próprio namorado e ele entra nessa brincadeira. Obviamente que isso não tinha como dar certo, né, gente? O comportamento dele faz com que ela confirme, né, a sua visão de que ele poderia dar mole para qualquer mulher e que ele seria extremamente receptivo, que ele ia ser garanhão, etc. E o comportamento dela faz com que, para ele, ela seja como todas as outras mulheres. Ele gosta que ela seja um pouco mais simples, um pouco menos sedutora, que ela não seja essa mulher avassaladora. E daí pra frente, os dois começam a se tratar muito mal. Tem uma cena que no final em que ele vai humilhá-la de diversas formas possíveis e no final ela acaba chorando, pedindo para que ele volte a vê-la como ela é mesmo, né? Pela pessoa que ela é, não pela brincadeira. E ele tem que achar ali empatia do universo para conseguir acolhê-la. E daí termina com a frase de que esse era o primeiro dia dos 13 dias de férias que eles iam passar junto. Então é tipo como se você terminasse com uma pessoa e tivesse que continuar o resto da viagem com ela. Sensacional, esse conto é muito bom. Não tem nenhum conto que eu achei ruim aqui, tá? Mas eu acho que é uma coletânea aqui bem interessante para vocês lerem. Estou na pegada Machado de Assis, como vocês perceberam, né? E agora que eu percebi que eu li 2 livros dele esse mês. Mas finalizei então um incrível, maravilhoso Dom Casmurro. E não, gente, eu não tinha lido ainda. Eu acho que eu li, mas eu não lembrava de absolutamente nada do livro. E foi assim, o motivo do meu colapso. Eu entrei em um hiperfoco com o Machado de Assis. Eu tô com a minha mesa aqui, vocês não conseguem ver, mas eu tô cheia de livro dele, tô cheia de livro de crítica. Meu Kindle tá recheado de livro, tem os livros que eu comprei na internet que estão para chegar. Então, está sendo bom porque eu estou conseguindo gerar bastante conteúdo para os membros aqui no canal que estão participando das leituras em ordem cronológica dos romances do Machado de Assis, mas eu acho que eu tô assim um pouquinho afoita demais, mas tudo bem. Esse aqui ainda não será lido neste momento, mas eu e a Nicole queríamos antecipar essa leitura, é um livro que fazia tempo que eu queria ter contato. Aqui nós temos o grande dilema, né, se Capitu traiu ou não Bentinho. E tem uma das frases que eu li de um crítico sobre esse livro que para mim muda muito a perspectiva do romance, que é algo que eu acredito, né? É a minha linha de interpretação desta obra. O ponto não é se Capitu traiu ou não. O livro não fala sobre traição, fala sobre ciúmes. Então, em vez de falar, né, olhar para o comportamento de Capitu, olhar para o comportamento de Bentinho. Então, assim, livraço, gente. Eu vou trazer uma resenha quando eu ler, né, depois que eu ler, na verdade, com os membros do canal, daí eu trago a resenha. O mesmo se aplica, então, para Ressurreição do Machado de Assis. Nós vamos ter essa discussão aqui nos próximos dias na área de membros. Esse é o primeiro romance publicado. Depois que a gente discutir, daí eu trago uma resenha aqui para o canal. Mas é um livro muito interessante. Ele é inspirado em uma frase do Shakespeare que diz o seguinte: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar
por simples medo de arriscar. Os críticos dizem também que o personagem principal aqui, o Félix, ele é a gênese de Bentinho, do Dom Casmurro, então veio bem a calhar eu ler esses livros juntos, consegui sim ver esta relação. Nós temos o Félix como personagem principal, esse homem que se recusa a se apaixonar, que tem relações curtas, que tem data para finalizar essas relações, para que ele não se apegue tanto, que vai obviamente se apaixonar por uma personagem aqui, mas como eu comentei que ele é a gênese de Bentinho, nós vamos ter o ciúme dele atrapalhando esta relação. É um livro que parece um grande novelão mexicano, e não que isso seja ruim, tá? Mas é muito caricato em alguns momentos, sabe? E dá pra ver algumas influências, sim, da obra do Shakespeare, naquele melodrama. Eu vejo muito isso, né, aqui nesse livro do Machado de Assis. Gostei muito da leitura. E avançamos para o último livro que eu li. Ah, não, gente, tem mais um. Acabei de reparar. Então tem mais um, mas li recentemente A Redoma de Vidro. Nós já temos resenha para esse livro aqui no canal, estará no card de descrição, para caso vocês queiram assistir. É uma resenha que eu trago muito o desenvolvimento psicológico dessa personagem, porque ela está com adoecimento mental, ela está depressiva, e eu falo dessa construção da depressão que a Silvia Plath fez aqui no livro. Então eu espero que vocês assistam, foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer aqui no canal até hoje, então fica a indicação, não vou me estender porque temos aí vídeo dedicado. E outro livro aí que eu terminei este mês foi Jane Eyre, livro esse que eu amei de paixão, eu acho que li ele em uma semana também, porque eu tava assim, mal podendo esperar para terminar e entender como que ia finalizar essa obra. Gostei tanto que ele se tornou a leitura, né, da minha área de membros, a primeira leitura aí exclusiva para os membros do canal. Aqui a gente vai acompanhar a história de formação dessa personagem, da Jane Eyre, que vai passar por tudo quanto é tipo de intempérie possível e que dá aquela ânsia da gente continuar lendo o livro para ver se ela vai ter um desfecho melhor. Se ela terá um desfecho melhor ou não, vale a pena a leitura para que você tire suas próprias conclusões. Trarei resenha também quando finalizar, então, a leitura com a área de membros. Então fica aqui o convite, caso você queira ler conosco esses livros que eu comentei. Mas por hoje é isso. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e de comentar também aqui embaixo quais os livros que você leu ao longo desse mês e o que você pretende ler no próximo mês também. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e que têm feito com que as nossas leituras conjuntas sejam maravilhosas, e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.